nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. É com muita alegria que eu peço licença para entrar na sua casa. Meu nome é Guilherme, você que não me conhece, eu sou aqui da Diocese de Santo Amaro, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sou amigo do Padre Rafael, coordenador diocesano da Pastoral dos Ministros Extraordinários da Eucaristia, e a pedido dele, e junto com ele também, nós estamos preparando algumas meditações para vocês, para que apesar de nós estarmos vivendo esse tempo de pandemia, onde não será possível o nosso retiro anual, como nós costumávamos a fazer, mas para que nós possamos ser alimentados na nossa fé, na nossa esperança, na nossa caridade. E é por isso que eu e o Gabriel, nós estamos aqui hoje. O Gabriel é o irmão da Fraternidade São João Paulo II, deixa um alô para eles aí. Olá, queridos ministros, Deus abençoe a cada um de vocês nesse ministério tão lindo que é o da distribuição da Sagrada Comunhão dentro da nossa igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer mesmo a sua atenção. Eu prometo que não vai demorar muito esse tempo de reflexão, mas com a graça de Deus será um alimento para a sua alma, um alimento para a sua fé. Com a graça de Deus eu creio muito nisso. Um abraço especial para o Padre Rafael também, estaremos juntos daqui a pouco, inclusive. E é isso, essa é a proposta, tá joia? Fique com a gente, acompanhem mesmo esse primeiro momento de meditação. Eu tenho certeza que isso vai realmente ser útil para você de alguma forma. Mas para que a palavra de Deus possa ser plantada no nosso coração, vamos pedir a graça do Espírito Santo, cantando mais uma vez, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre as nossas vidas, sobre o seu entendimento, sobre a sua atenção, sobre a sua razão, e que você tenha agora a disposição necessária para escutar a palavra de Deus, e que o seu coração esteja aberto para que essa palavra semeada possa gerar vida e vida em abundância em você, naqueles que convivem com você, na sua casa. Vamos pedir, vamos cantar pedindo a graça do Espírito Santo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, muito obrigado, viu? Obrigado, Gui. Ele tem Boa formação. Valeu. Ele tem outras atividades aqui na casa, então nós continuamos daqui agora, eu e vocês. E quero dizer, apesar dele ter usado a expressão aqui, formação, mas eu queria que você encarasse esse momento mesmo como um retiro, tá bom? Esse é um momento para que você possa se encontrar com Deus. Esse é um momento para que você se permita, de fato, ter uma experiência com a palavra de Deus, ter uma experiência
com a vida dos santos e principalmente, esse é o momento para que nós possamos parar e observar em que medida nós estamos caminhando numa direção errada e em que medida nós precisamos retomar o nosso caminho segundo a vontade de Deus na nossa vida. E de uma maneira bem objetiva, você vai ver. Se eu tivesse que dar um tema para essa meditação, o tema que eu daria é: você não nasceu para ser um sucesso. Faço questão de repetir. Você não nasceu para ser um sucesso. E de onde veio este tema? Conto para vocês rapidinho uma história de uma santa muito querida para todos nós, a Madre Teresa de Calcutá. Vocês sabem que ela desenvolveu uma obra muito significativa de caridade na região da Ásia principalmente, mas depois essa obra se espalhou pelo mundo inteiro, tá certo? E ao desenvolver essa obra de caridade, ela ganhou uma repercussão internacional, ela era amiga do Papa São João Paulo II, ela foi recebida na ONU em algumas oportunidades, ela teve encontro com grandes chefes de Estado e, num determinado momento da vida dela, ela passou a dar uma série de entrevistas. Em uma dessas entrevistas, o jornalista perguntou para ela: Madre Teresa, como que a senhora se sente tendo a repercussão que a senhora tem hoje, tendo a expressão na imprensa, na política e dentro da igreja também? A senhora é um sucesso. Como que a senhora enxerga isso? E ela respondeu com a maior tranquilidade do mundo. E eu quero que você comece o seu retiro com essa frase. A resposta dela foi: eu não sou chamada para ser um sucesso. Eu sou chamada para ser fiel. Faço questão de repetir. Eu não sou chamada para ser um sucesso. Eu sou chamada para ser fiel. A partir dessa resposta dela, eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre o seu chamado, sobre os seus objetivos de vida, sobre aquilo que você espera da sua vida, sobre aquilo que você projeta para a sua vida. Partindo para uma reflexão um pouco mais séria. Na nossa vida, é normal, é humano que eu e você tenhamos em nós o desejo de alcançar algum tipo de sucesso. Sucesso na vida profissional, sucesso na vida financeira, sucesso na vida amorosa, sucesso nos nossos relacionamentos. E insisto, eu não estou usando esta palavra sucesso de uma maneira pejorativa, nem naquela característica mais artística, não. Mas você quer se dar bem na sua profissão, você quer ter um relacionamento, um casamento feliz, você quer criar filhos saudáveis. Veja, você quer criar filhos que possam crescer e te honrar enquanto pai e mãe. Você quer ter boas amizades. A gente pode sintetizar isso através da palavra sucesso na vida. Tranquilo? E nós, que fazemos parte desse mundo eclesial, que temos uma vida de igreja e que participamos de pastoral e que evangelizamos e que pregamos, e muito mais vocês ainda, que levam o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos irmãos, nós queremos também ter sucesso na nossa vida espiritual. Nós queremos progredir espiritualmente, nós queremos crescer no nosso apostolado, nós queremos fazer e fazer cada vez mais coisas para nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso faz parte de algo muito natural a nós, seres humanos. Veja, eu nem estou dizendo que você não deva cultivar isso no seu coração. Não tem problema. Mas o que acontece? Nós sabemos também
que a realidade que se impõe diante de nós, nem sempre ela acaba sendo tão favorável quanto aquilo que nós sonhamos. Eu sonhei com uma vida profissional diferente daquilo que eu tenho. Eu sonhei com um casamento diferente do que eu tenho. Eu sonhei com uma vida de apostolado um pouco diferente do que eu tenho. Ou então, em alguns casos a gente tem que reconhecer, aquilo que você conquistou é mais do que você poderia sonhar. Mas, tanto de uma perspectiva quanto de outra, nós temos que ter no nosso coração a seguinte certeza: com sucesso ou sem sucesso, o meu chamado está além disso. O meu chamado é a fidelidade, e a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso olhar, o nosso coração, a nossa alma, elas devem estar além do que meramente essa questão: conquistei, não conquistei, alcancei, não alcancei. E, devido ao momento que nós estamos vivendo, a gente precisa ter muito claro isso, porque esse último ano que nós atravessamos foi um ano onde cada um de nós pôde enfrentar, de algum modo, situações de perda, situações de derrota, situações de sofrimento. Alguns perderam uma condição financeira, outros perderam emprego, alguns perderam saúde, alguns perderam vida social. Alguma coisa a gente perdeu. Lógico. Existe um dado da realidade que é: com a pandemia nós também fomos agraciados de outras maneiras. Mas isso é inegável, nós perdemos, tá certo? E aqui é importante porque, olha só, nos atendimentos que a gente faz por aí, foi comum nós encontrarmos pessoas que, por causa da pandemia e diante de situações difíceis, e até pelo fato de estarem mais tempo em casa, podendo fazer uma reflexão acerca da própria vida, elas se depararam com uma situação de infelicidade. E qual era a situação de infelicidade? Puxa vida, eu trabalhei, e agora eu não cheguei onde eu queria. Em outros casos, eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu podia, eu amei, eu me dediquei, eu perdoei, mas mesmo assim eu não consegui manter o meu casamento. Em outras situações, mais ainda, quantas pessoas nem sequer conseguiram encontrar alguém, construir uma família com alguém. Outras pessoas com tantas feridas na vida de apostolado, na vida de igreja, na vida comunitária, com sonhos, com projetos, com desejos, mas que nunca conseguiram realizar. E aí o que acontece? Diante desse quadro em que eu contemplo e, humanamente falando, eu não observo sucesso, o desânimo, o abatimento, mas principalmente a falta de esperança vai tomar conta do nosso coração. E é aqui que a gente precisa trabalhar um pouquinho nessa nossa meditação. Diante dessa situação onde nós somos chamados, às vezes, chamados não, melhor dizendo, onde nós nos colocamos diante de uma situação que machuca o nosso coração. Principalmente, eu vou falar, eu estou com 40 anos hoje, quando a gente chega numa determinada idade, a gente começa a perceber que nós temos mais tempo atrás da gente do que na nossa frente. E diante dessa realidade, com um olhar meramente humano, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos transformando em pessoas desesperançosas, em pessoas amargas com a vida. E principalmente, pessoas que deixam de sonhar. Pessoas que deixam de acreditar que o melhor da nossa vida ainda está por vir. E nesse momento,
Você que costuma participar das coisas de igreja com um olhar talvez um pouquinho mais crítico, você pode estar pensando: Guilherme, isso aí que você está falando está meio que parecendo palestrinha de autoajuda. Não, isso não é autoajuda, isso é Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Querem ver? Olha só. Primeira chave que nós precisamos mudar dentro da nossa cabeça, mas principalmente dentro do nosso coração. Nós achamos que pelo fato de nós sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e pelo fato de nós, em alguns casos, prestarmos um serviço a Jesus, a gente acha que a nossa vida será poupada de alguma maneira de problemas. Ou o que é pior, guarda bem isso, a gente cria uma ideia de que Jesus Cristo vai se comportar na nossa história como se ele fosse um grande super-herói num filme de ação. O que é o super-herói no filme de ação? É aquele que bate, apanha, parece que não tem mais jeito, mas no final ele aparece, salva tudo e fica tudo muito bem. Então, o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra que nem sempre as coisas são assim com os amigos de Jesus. E o melhor exemplo para isso é Lázaro. A Sagrada Escritura nos mostra que Lázaro era o grande amigo de Nosso Senhor. Foi por causa de Lázaro, no menor versículo da Bíblia inclusive, que Nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus frequentava a casa de Lázaro, era amigo de Jesus. Jesus Cristo frequentava a casa de Lázaro, certo? Mas veja, nem essa intimidade com Jesus fez com que Lázaro fosse preservado da doença, e uma doença seríssima, a lepra. Isso não permitiu que Lázaro fosse preservado da morte, da exclusão social. Ele morava numa aldeia afastada, certo? Betânia, afastado, excluído mesmo. E veja, nem depois da ressurreição de Lázaro, ele teve sossego, porque a gente pode imaginar, nossa, mas aí Jesus veio e Lázaro ressuscitou. Então, Lázaro ressuscitou, virou mais ainda motivo de escândalo, foram lá e mataram ele depois. Veja, nós cristãos nem sempre teremos uma vida de sucesso humano. Lógico, nós somos aí no mundo 7 bilhões de pessoas. Algumas pessoas, muitas pessoas, vão alcançar um sucesso profissional, um sucesso familiar, sucesso financeiro, mas outras não. O que é que nós precisamos convencer o nosso coração? Em primeiro lugar, como disse Madre Teresa de Calcutá, eu não sou chamado a ser um sucesso, eu sou chamado a ser fiel. Com sucesso ou sem sucesso, o que no final das contas vai dar valor à sua vida é a sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos retomar isso no nosso coração. E principalmente, nós precisamos retomar isso a partir do nosso coração, mas nós precisamos também retomar isso nos nossos pensamentos. Por quê? Nós nos deixamos abater. Diante dos insucessos da vida, nós permitimos que a partir das nossas vãs elucubrações, a gente vai desanimando aqui, logo esse desânimo aqui se torna em desesperança aqui no coração, e essa desesperança aos poucos vai tirando a nossa alegria de viver. Não permita que isso aconteça com você. Eu vou repetir, não permita que isso aconteça
com você. Acredite, uma vida de sucesso humano não necessariamente vai te garantir felicidade, paz e céu. E quando a gente fala de sucesso, a gente pensa, lógico, no primeiro momento, nesses aspectos que eu falei para vocês. Né? Família, carreira, dinheiro e por aí vai. Só que existe uma outra realidade também nesse ambiente em que nós vivemos. E qual é a realidade do ambiente em que nós vivemos? Na igreja, hoje mais do que nunca, existem muitas pessoas atrás de sucesso. A gente precisa reconhecer isso. Elas querem o sucesso da pregação, elas querem o sucesso da música, elas querem o sucesso do cargo, do like, da curtição. E cada vez mais, essa mentalidade de que para nós sermos bons católicos, nós devemos evangelizar, nós devemos salvar almas. Essa mentalidade vai crescendo, eu não estou dizendo que ela é mentirosa, ela não é. Lógico, nós precisamos nos preocupar com as almas dos nossos irmãos, mas veja, entenda isso. A minha preocupação com a alma dos meus irmãos não implica em fazer coisas. Não implica em cargos. Não implica em ativismo. Não implica no sucesso eclesiástico. E isso também tem tirado a alegria de muitas pessoas. Quantas pessoas, eu coordenava a minha pastoral, aí me tiraram da coordenação e agora eu me sinto um inútil. Eu me dediquei à minha paróquia, eu fiz tanto pelo padre, eu fiz tanto por isso, eu fiz tanto por aquilo e agora eu me sinto colocado de escanteio. Não. Olha, tudo isso é uma realidade meramente humana. Tira essa ideia de sucesso da sua cabeça no mundo eclesiástico. Também na igreja, eu insisto, nós não somos chamados a ser um sucesso. Nós somos chamados a sermos fiéis. Tá certo? Mas, como eu disse que isso daqui é uma meditação um pouco mais espiritual, eu preciso me aprofundar um pouquinho nesta questão com vocês. Veja, a nossa ideia de sucesso diante de Deus também precisa ser transformada naquilo que se refere à nossa relação para com Ele. Eu vou me fazer entender melhor. Olha só, às vezes nós temos uma vida onde nós olhamos para a nossa realidade e sem perceber nós começamos a pensar, puxa vida, eu sou bom. Nossa, olha, eu capricho, hein? Eu coloco a Deus acima de todas as coisas, eu procuro amar o meu próximo, faço caridade, a gente até faz sopão para levar para a galera aí de final de semana. Eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, ao contrário, posto um monte de textão em rede social aí defendendo a vida, é abaixo assinado para cá, é briga no Facebook para lá. 6º e 9º mandamento, tranquilo, olha, sossegado, não peco contra a castidade, não sei nem se eu pareço um anjo ou se eu pareço uma ameba assexuada, mas o fato é, eu sou, melhor que eu não tenho, tá certo? Prego, evangelizo, faço as minhas coisas, não gosto de aparecer muito também, não estou em busca de cargo, não. Eu sou, tô bem diante de Deus. Nós nos comportamos exatamente como aquele personagem descrito nos evangelhos sinóticos. Em um deles ele é apresentado como o jovem rico. O jovem rico se coloca diante de Jesus como um sucesso.
Guarda essa imagem. Eu insisto, isso aqui não é autoajuda, isso aqui é Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O jovem rico, quando vai ao encontro de Jesus e fala sobre perfeição, e fala sobre ganhar o reino dos céus, a frase que marca aquele discurso é: tudo isso eu já faço. Dito em outras palavras, eu sou bom, eu sou um sucesso. E vamos ser sinceros, vocês que são ministros extraordinários da Eucaristia, aqui na minha paróquia, eventualmente também, quando precisa, eu dou uma forcinha para os meus irmãos. Até pelo fato de nós precisarmos lidar com o corpo, sangue, alma e divindade, temos uma vida regrada, procuramos não estar em pecado mortal, nós nos colocamos diante de Deus muitas vezes dessa perspectiva: eu sou bonzinho, eu sou um sucessinho. Em alguns casos, eu sou tão humildezinho, eu sou tão bonzinho. Mas olha, não se esqueça disso que eu estou te falando agora. Guarde isso no fundo do seu coração. Maria Madalena era uma prostituta. Provavelmente, se juntarmos entre nós aqui, do grupo dos ministros da Diocese de Santo Amaro, todos os nossos pecados de sexualidade, se bobear, isso não dava um mês de Maria Madalena. Certo? Pega Zaqueu, ladrão. Pega Mateus, corrupto, coletor de impostos, devia roubar pra caramba também. E pega o jovem bonzinho. Pega o jovem perfeitinho. Pega o jovem que cumpria todos os mandamentos. Houve santidade para Maria Madalena. Foi para ela que Jesus aparece em primeiro lugar. Houve salvação para Zaqueu. No caso de Mateus, o coletor de impostos, houve inclusive o chamado sério ao apostolado. Houve o chamado, a escrita do Evangelho. Mas no caso do jovem bonzinho, do jovem rico bonzinho, para ele experimentou o quê? Ele experimentou tristeza. Ele saiu da presença de Jesus triste. Eu falo para vocês sem medo de errar. Entre ser muitas vezes a prostituta, entre ser o ladrão e ser o bonzinho, eu prefiro me colocar diante de Jesus na certeza de que eu não sou esse sucessinho. E você precisa ter isso claro na sua cabeça também. Você precisa trazer isso no seu coração. Você não é esse sucesso todo e você não é chamado a ser esse sucesso. Você é chamado a ser fiel. Fiel. E quando Cristo se apresenta diante de Maria Madalena, ela passa a ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo vai na cidade de Zaqueu e ele sobe na árvore para visualizar nosso Senhor, e nosso Senhor fala: desce, eu vou entrar na tua casa. Ele vai experimentar a partir daquele momento uma entrega, e uma entrega fiel. No caso do jovem bonzinho, quando Jesus vira e fala: você é um sucessinho? Então larga tudo e me segue. Faltou o que ele? Faltou entrega. Faltou coração. Faltou entregar a vida de fato nas mãos de Jesus. E olha, eu falo isso não é no espírito de bronca, não é no espírito de cobrança, mas é no sentido de chamá-lo à responsabilidade para valer. O que é que falta você entregar para valer para nosso Senhor Jesus Cristo? Principalmente para aqueles irmãos que alcançaram mais sucesso financeiramente, no apostolado, nos cargos. Meu irmão, cuidado,
cuidado, porque se amanhã ou depois nosso Senhor te pedir algo a mais, se faltar a entrega do seu coração, de verdade, o que você vai experimentar na sua vida é tristeza. Em contrapartida, nós precisamos pensar também naqueles nossos irmãos que até hoje não têm encontrado na sua vida um grande sucesso. É importante que nós tenhamos isso claro. Olha, se aos olhos do mundo eu hoje sou uma pessoa que não tenho grandes cargos, aos olhos do mundo eu sou uma pessoa que nunca alcançou aí sucesso nos meus relacionamentos pessoais, hoje eu estou sozinho, moro sozinho, enfrento uma certa solidão. Você que na sua carreira de repente almejava alguma coisa a mais e por coisas da vida não aconteceu. Em primeiro lugar, não se esqueça, nós amigos de Jesus, em alguns casos, teremos a vida de Lázaro. Mas também tem uma outra coisa, que é o seguinte, veja, alguns santos na igreja foram chamados para grandes obras pensando no aspecto humano, certo? Pega São João Bosco, por exemplo. O que São João Bosco, que Dom Bosco criou com os salesianos, é uma coisa absurda. Pega os jesuítas. O que os jesuítas construíram é uma monstruosidade. Agora, aproveitando que nós estamos no mês de outubro, o que Santa Teresinha fez? Humanamente falando, eu vou repetir, humanamente falando, o que é que Santa Teresinha fez em comparação com todo o trabalho desenvolvido por São João Bosco? Mas veja, esse é o olhar humano, esse é o olhar do Guilherme. Diante de Deus, conta pouco as inúmeras escolas, os inúmeros oratórios, as inúmeras obras apostólicas. Diante de Deus, a única coisa que conta é o amor. Só que nós na igreja somos muito bons para ficar com essas frasezinhas, né? Minha vocação é o amor, é porque o amor para cá, o amor para lá e rosinha. Não. Isso não é frase feita, não. Isso não é frase piedosa para a gente publicar lá no dia de Santa Teresinha. Isso é coisa que é para eu viver na minha vida. Se eu não fui chamado para ser um grande fundador, como foi São João Bosco, se eu não fui chamado para ser um grande sacerdote, como foi São João Paulo II, ou como é hoje, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, o padre Rafael, o padre Anderson. Se eu não tenho essa vocação para ser grande diante dos homens, naquilo que me compete, naquele pequeno, assim como Santa Teresinha fazia, eu vou colocar amor nas pequenas coisas. Eu vou colocar amor em tudo aquilo que faz parte da minha realidade de vida hoje. Ainda que a minha realidade de vida, aos olhos do mundo, não seja um grande espetáculo. Não seja um grande sucesso. E por que nessa pequena realidade eu vou colocar amor? Porque eu não fui chamado para ser um sucesso. Eu fui chamado para ser fiel. Qual é a realidade minha de vida hoje? É essa. Eu estou na minha paróquia, eu tenho os meus irmãos de comunidade, de vez em quando a gente se encontra, eu venho na missa, daqui da missa eu vou para casa, moro sozinho, vou lavar minha roupa, vou cuidar das panelas, vou estudar, vou preparar minhas aulas, vou trabalhar um pouquinho, sem sucesso, sem ninguém saber quem é o Guilherme. Acabou. Mas nessas pequenas coisas que eu faço, eu preciso colocar amor. E eu preciso colocar amor, não porque colocando amor o mundo vai me reconhecer. Eu não
tá nem aí para mim, também não tá perdendo nada em não me conhecer. Mas ao colocar amor nessas pequenas coisas, a minha vida passa a ter sentido, a minha história passa a ter sentido, a minha realidade vai ganhar uma luz diferente, vai ganhar cores diferentes. E aquilo que para mim, aos olhos humanos, é uma vida aparentemente sem graça, sem brilho, sem sucesso, sem esta vida passa a ganhar ares de santidade. Porque tem amor, porque tem fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento que o nosso olho começa a brilhar. É nesse momento que a gente passa a ter a alegria de levantar da cama mais um dia para ir trabalhar, no mesmo trabalho cansativo, no mesmo trabalho desgastante, no mesmo trabalho que me custa, mas com amor, com fidelidade. A hora que eu começo a colocar amor dentro do meu casamento, a hora que eu começo a colocar amor dentro das minhas relações de pai e filho, aquilo que me custava, que era educar bem os meus filhos, fazer com que eles se tornem homens e mulheres dignos, mas principalmente fazer com que eles entendam que eles são filhos de Deus. Aquilo que custa num relacionamento entre homem e mulher, tudo isso ganha cores novas. E ainda que o mundo não olhe e fale, nossa, que família perfeita, mas na sua casa, no seu lar, você estará vivendo a única coisa que realmente importa, a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós seremos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós amarmos. Se nós entregarmos de fato a nossa vida, se nós gastarmos a nossa vida. Guilherme, mas você não está entendendo. A minha situação é muito complicada, Guilherme. Eu trabalho, mas não gosto do que eu faço. Eu me separei já 1, 2, 3 vezes. Nunca consegui me relacionar para valer, nunca fui feliz num relacionamento. Na paróquia também eu ajudo, faço uma coisa, outra, mas tem horas que eu nem sei por onde começar, Guilherme, a colocar amor nessas pequenas coisas. Então, vamos lá. Olha, se convença disso. Às vezes a gente olha para a nossa vida e era como se nós estivéssemos olhando de cima para baixo e nós só vemos ruína lá embaixo. E com os nossos olhos focados nessa situação de ruína, a gente esquece que essa realidade, ela não é uma realidade plena como nossos olhos estão vendo. Se humanamente falando eu olho para baixo e eu vejo ruína, eu preciso me lembrar que acima disso tudo existe um Deus muito, infinitamente maior do que aquela realidade meramente humana que eu estou observando. E não se esqueça disso. Grandes obras nós construímos tijolinho por tijolinho. Então, se eventualmente você olha para a sua vida e pensa, nossa, eu até não consegui construir nada, o tempo já passou e eu olhando, enfim, eu deveria ter alguma coisa mais adiantada nesse processo de construção, seja no aspecto humano, seja no aspecto da construção da sua vida espiritual. O que eu preciso te dizer, eu preciso que você convença o seu coração disso é tijolinho por tijolinho, passo a passo e sempre nas pequenas coisas. Uma grande catedral não é construída assim. A beleza daquela catedral, ela começou a ser edificada quando um pequeno operário, muito simples, começou a colocar tijolinho por tijolinho, um em cima do outro, com cuidado, com zelo, mas principalmente com amor. Você precisa construir a sua vida, edificar a sua vida com partes pequenas, e aquilo que a gente vai usar como cimento para ligar um tijolinho no outro, isso é amor, mas eu insisto muito nisso.
Para de ficar usando essa palavra amor. Ah, o amor, o amor. Não, não, não. É entrega mesmo. É entrega. Eu quero crescer profissionalmente, eu vou amar nosso Senhor Jesus Cristo através dos meus estudos. Eu quero ter uma família melhor, eu vou amar nosso Senhor Jesus Cristo gastando tempo com os meus filhos. Eu quero ter um casamento melhor, eu vou amar nosso Senhor Jesus Cristo passando a cada dia da minha vida olhando nos olhos da minha esposa, sendo fiel a ela, dedicando um tempo do meu dia a simplesmente amá-la, dar atenção para ela, não para a mãe dos meus filhos, não para a filha da dona fulana de tal, para a filha do seu ciclano de tal, para ela. Mas nós precisamos compreender isso. Esses pequenos gestos, eles ganham cores novas com amor. Não se esqueça disso. E para terminar, eu quero ainda colocar algumas coisinhas aqui para vocês. Em primeiro lugar, quando eu falei eu prometo que eu vou ser breve, tá bom? Quando eu falei sobre aquela imagem do jovem rico, do sucesso, né, diante de Deus, cumprir os mandamentos e fazer as coisas, eu já faço muita coisa. Eu tenho certeza, tá bom? Que muitas daquelas pessoas que nos acompanham agora, você vive de fazer muitas coisas na igreja. Você vive de se consumir, de se desgastar. Eu não sei como é que vocês fazem aí na paróquia de vocês, mas um anjo que Deus me deu, numa das épocas que eu trabalhei aqui na Perpétuo Socorro, foi colocar o seu Marcos para fazer a escala de ministros pra gente aqui. Porque coisinha que dava trabalho de fazer. Custa, é chato, olha, tem que ter uma paciência de Jó para fazer aquilo lá. Você faz um monte de coisa aí, e eu sei que eu tô falando com gente importante na igreja de Santo Amaro agora. Eu sei que tem gente que prega pra caramba, eu sei que tem gente que evangeliza, eu sei que tem gente aí que banca obras de apostolado importantes, certo? Mas eu preciso te dizer isso. Bento XVI escreveu uma vez o seguinte: o centro da personalidade de Jesus é a sua relação com o Pai. Faço questão de repetir. Bento XVI. O centro da personalidade de Jesus é a sua relação com o Pai. Eu preciso um dia ter a graça de dizer isso. O centro da minha personalidade é a minha relação com Deus. E o que é a nossa relação com Deus para valer? É a minha oração. Mas eu insisto, de novo, a gente cai naquela vala comum, né? Porque é oração, porque é oração. E aí você vai para oração, você parece, sei lá. Sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde a Deus ao meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Pega o livro e começa lá. Lê um salmo, lê uma coisa, lê outra, novena disso, novena daquilo, novena de São João Paulo II e vai. Mas rezar, que é bom, nada. Comunhão com Jesus, que é bom, nada. Sucesso não está relacionado, sucesso na igreja não está relacionado com a quantidade de coisas que você faz na sua paróquia. Aliás, eu preciso te dizer, se você é coordenador disso, coordenador daquilo, se você faz isso, faz aquilo outro, tá fazendo muita coisa. Baixa um pouco, calma. Nós poderemos falar que o centro da nossa personalidade é a nossa comunhão com o Pai, a hora que na nossa oração, o nosso coração bater no mesmo ritmo que o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu digo mais, presta atenção nessa imagem, olha só, quando Jesus estava no alto da cruz, e o soldado vem e transpassa o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz aquilo para ver se nosso Senhor já estava morto, né? E nosso Senhor já havia morrido, já não estava mais lá.
certo? Mas veja, a hora que aquela lança transpassa o coração de Jesus, aquele coração que já nem dói mais, porque já estava todo arrebentado, aquele coração fisicamente já não dói, mas vai doer no peito da mãe dele, no peito da Virgem Maria. Isso é comunhão de almas, isso é comunhão de coração. E nós não conseguimos fazer isso com cargos em igreja, com um monte de coisa que a gente costuma arrumar para a nossa cabeça. E isso nós só conseguimos na profunda e verdadeira oração. E nós precisamos reconhecer isso nesse dia de retiro também. Olha, muitos de nós, eu sou bom para cantar, eu sou bom para coordenar, eu sou bom para fazer planilha, eu sou bom para fazer escala, eu sou bom para organizar retiro, mas eu não sei rezar. Eu não sei colocar o meu coração em comunhão com o coração de Jesus. E hoje, nesse dia, você é chamado a pensar nisso também. Não basta ser bonzinho. Não basta não cair no 6º e no 9º mandamento. O nosso coração precisa bater em sintonia com o coração de Jesus. Não basta não roubar. Não basta não matar. O meu coração precisa bater em sintonia com o coração de Jesus. E essa comunhão eu só encontro na oração. Quero partilhar com vocês também uma outra coisa que eu me lembrei agora. Existe um cardeal na igreja muito famoso, cardeal Van Thuan. Ele é um cardeal vietnamita, ficou preso. Vocês conhecem essa história, tenho certeza, todos vocês conhecem essa história. E aí o que acontece? Quando ele estava na prisão, em alguns momentos, o que acontecia? Ele escutava da cela onde ele estava preso os sinos de uma igreja, e essa paróquia fazia parte daquilo que um dia foi a diocese que ele tomava conta. E em um dos momentos dele ali de angústia, ele quase que reclama mesmo com Deus, quase que reclama com o Nosso Senhor, dizendo: poxa vida, Jesus, eu estou aqui preso nessa cela, limitado aqui, eu quase não consigo me mexer, poucos metros, ouvindo o som da igreja, e tantas pessoas lá precisando de mim, os fiéis precisando do meu auxílio, os meus padres precisando de mim, e eu preso aqui. E Nosso Senhor Jesus Cristo, quase como que numa conversa com ele, comunica essa graça, mostra para ele, diz para ele, por assim dizer: olha, Van Thuan, o momento que eu mais fiz pela humanidade, eu estava com as minhas mãos amarradas e presas, marteladas, eu estava com os meus pés presos na cruz, eu não conseguia mexer mãos, eu não conseguia mexer meu pé, eu não tinha mais energia física para movimentar, mas ali, preso na cruz, foi o momento em que eu mais fiz pelos homens. Você consegue se mexer mais do que eu aí dentro da sua cela. Você consegue se locomover mais do que eu aí na sua cela. E aí ele conclui, a gente às vezes repete isso, não tem nem muita noção, né? E aí conclui: não confunda Deus com as coisas de Deus. Hoje, mais uma vez, nós somos chamados a perceber: olha, nós podemos fazer muita coisa por Deus. Nós podemos trabalhar, nós podemos fazer apostolado, beleza, tranquilo. Podemos, em certa medida, devemos. Mas nada se compara ao amor que nós podemos dar a Jesus quando nós recebemos a Sagrada Comunhão. Quando eu comungo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, entrega, doação. Cuidado com o ativismo, meus irmãos. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o santo bonzinho, com o santo caricato. Amor. Amor. Cuidado com o sucesso.
nós não estamos em busca de sucesso, nós estamos em busca da nossa fidelidade. Fidelidade. Não se esqueça disso. E para terminar, prometo, é o último ponto que eu falo com vocês. Olha só. Quero falar principalmente com aquelas pessoas que ainda esperam conquistar coisas melhores, mas que têm vivido uma vida um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, uma vida um pouco mais conturbada. Olha, às vezes na nossa vida, a gente acha que Deus demora, a gente acha que da nossa maneira, no nosso tempo, as coisas ficariam bem melhor, alcançariam uma situação mais cômoda, por assim dizer, né? Ou que o nosso tempo é um tempo melhor que o tempo de Jesus. É isso. E aí na igreja, nós às vezes caímos naquele erro que é dizer frases do tipo: Deus não demora, Deus ele capricha. E beleza, essas frases de efeito elas são boas, não tem problema nenhum. Mas o Evangelho mostra o que de fato nós devemos esperar de Deus. Veja, usando novamente a imagem de Lázaro. Jesus demorou? Demorou. Jesus demorou. E a coisa é tão clara que o evangelista nem diz: olha, Jesus não foi até Betânia porque ele ficou curando, ele ficou fazendo milagre, ele ficou curando criancinha. Não. Isso não está escrito. Ele recebeu a notícia de que o amigo dele não estava bem e ele não vai. Ele ainda fica um tempo lá. E aí depois ele sai da cidade onde ele estava e ele vai em direção ao amigo. E quando ele chega, certo? Quando ele chega, já estava morto, sepultado. Bom, essa história todos vocês sabem de cor e salteado, não preciso ficar aqui retomando isso com vocês. O que a gente precisa entender é o seguinte, olha, se Jesus tivesse saído imediatamente e ele tivesse chegado em Betânia com Lázaro vivo, doente, mas vivo, ele poderia ter feito todo um teatrinho lá. Senhor, Pai do céu, vem, derrama suas bênçãos aqui, cura, pum. Lázaro secava, ficava, beleza. Lázaro teria recebido um milagre de Jesus. No tempo de Deus, com a demora de Deus, passando pela experiência da morte, e a partir da intervenção de Jesus naquele momento, Lázaro deixou de receber um milagre de Jesus, mas Lázaro passou a ser um milagre de Jesus. Você precisa, às vezes, no seu coração, responder para você mesmo. Você quer receber um milagre ou você quer ser um milagre? Eu já pedi para Deus algumas vezes para que Ele me desse um milagre especificamente até. Hoje eu peço a graça para que Ele faça de mim um milagre. Mas confie no que Deus está fazendo. Você ainda pode não ver os resultados que você sonha, os resultados que você espera. Mas tenha certeza disso. Se você se lembrar que você não foi chamado para ser um sucesso, mas que você foi chamado para ser fiel. Se você se lembrar que a nossa fidelidade, ela é medida na nossa entrega, no nosso amor. E isso cresce conforme nós nos colocamos em oração profunda com o coração de Jesus. Tá certo? E principalmente, se nós tivermos a confiança de que se nós ainda não chegamos naquilo que nós sonhamos para nós mesmos, o Senhor Jesus está ao nosso caminho, Ele vem em nosso socorro. E ainda que eu ainda não tenha experimentado um milagre que eu esperava receber, aquele milagre que eu quero ganhar, calma. Talvez seja a vontade de Deus
entre te dar um milagre, te tornar um milagre. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fecha um pouquinho os seus olhos, você que pode. Peça para que o Espírito Santo possa vir te visitar nesse momento. Peça para que ele possa te lembrar daquilo que nós meditamos, daquilo que nós rezamos, daquilo que nós partilhamos. E que pela ação do Espírito Santo e pelo amor incondicional da nossa Mãe Maria, para que Deus se comunique conosco, para que Ele fale conosco e que essas palavras possam nos ajudar a rezar nos próximos dias. Eu quero pedir agora ao seu anjo da guarda que ele te recorde de ao menos uma dessas palavras que nós partilhamos e que você possa olhar para trás e possa dizer, olha, eu precisava escutar isso foi para mim, eu me alimentei com esta frase ou com esta palavra. É isso que eu quero pedir, com a intercessão dos nossos anjos da guarda, rezando juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a sua paciência, quero agradecer a sua atenção. Eu sei que é cansativo, eu sei que é maçante, mas nós precisamos crescer um pouquinho na fé, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E o meu agradecimento, o meu abraço ao Padre Rafael. Obrigado pelo convite, Padre. Nós vamos nos falando, tá bom? Sempre que precisarem de alguma coisa, tem meu telefone, Padre, é só ligar. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.